No nosso conteúdo de ciência, eu deixei umas questões de antecipação, né, para você pesquisar o que são protozoários, né? Faz parte do reino, né, de uma particularidade existente, né, nesse contexto de vida. Então, também componente do reino protista, ele faz parte do reino protista, né? Os protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterotróficos, ou seja, muitos deles são parasitas, né? Eles não produzem o seu próprio alimento. E é interessante que alguns desses protozoários, eles são protozooses, ou seja, eles são causadores de doenças. Dentre estes, a gente tem o quê? A gente tem a doença de Chagas, a gente tem a malária e a gente tem doenças altamente perigosas, né? Principalmente a amebiase, que é uma doença silenciosa. Ela está em quase todas as partes, desde aquele alface simples que foi aguado com água contaminada até nas unhas, né, ao pegar em determinadas áreas de terras, né? E não vá ter medo disso não, viu? A gente convive com isso desde a história da humanidade. Observe bem que na sua idade tudo provoca um pavor, que não é bem assim. Nosso organismo, você já viu que é composto de 90% de células não humanas, entendeu isso? Então a gente tem um monte de outros micro-organismos que estão junto conosco, dentre eles os lactobacillus, está aqui no nosso fígado, no nosso intestino, né? É interessante isso, não vá se assustar com isso não, né? Continue jogando chimbre, continue jogando bola, tudo que a gente adquire imunidade, mas existem alguns que são perigosíssimos, dentre esses a doença de Chagas, a malária, por exemplo. Observe bem que ele tem umas determinadas estruturas, que eles têm determinadas estruturas, né? Eles às vezes podem apresentar flagelos, né, que são essas pequenas partes que a gente entende popularmente como rabinho, que não é um flagelo, né? Eles também são cílios, eles apresentam isso, né? E essas características, eles fazem com que, olha aqui, cheio de cílios, né? Eles têm essas constituições. E esse processo de reprodução? Se você analisar aqui no livro, a figura já diz. O nome desse processo de reprodução é chamado bipartidarismo, né? Quando uma ameba, por exemplo, aqui na imagem, né, ela vai se expandindo, ela cria um segundo núcleo e depois ela se rompe, criando outro ser existente ao primeiro. Então, o nome disso aqui é chamado de bipartição, né? A reprodução dos protozoários. É interessante que você analisa esse processo na parte em que corresponde à reprodução assexuada. O nome dessa reprodução você já vê aqui, ó, bipartição, né? Os seres são unicelulares, formados por uma única célula, eles se originam, né, de outro ser pré-existente, um núcleo vai sendo formado, forma-se dois, se rompe e gera outro. Exemplo, a ameba se produz rapidamente no seu organismo. Observe só que de uma ameba que você pegou ali jogando chimbra, vai gerar duas, de duas, quatro, de quatro, 6, de 4, 8, de 8, 16, de 16, 32 e assim por diante. Com o passar do longo dos anos, 3, 4, 5 anos, se você ainda não fez um tratamento, que o correto é um tratamento existente, ou seja, na porta de nossa casa aqui, que o SUS ele disponibiliza exame de fezes, de urina e de sangue. Se faz uma vez por ano, não tem problema com a ameba, pode jogar bola à vontade, pode estar brincando com chimbra em lugares que não sejam inadequados, né? Área de esgotos, aí já é diferente, já não é mais ameba. Então você entendeu, né, que ela tem uma reprodução rápida, também ocorre essa reprodução onde ela está, pode ser no meu fígado, pode ser na parte do meu organismo, pode ser em outras, né, plantas, que ao aguar um alface com água contaminada de um rio ou um riacho, vai passar a ameba. Por isso que é importante utilizar bem colheres de água sanitária para lavar alguns tipos de verduras, que a gente não sabe de onde veio, porque ele tem uma fácil reprodução, chamada reprodução de bipartição, reprodução assexuada, né? Isso é uma característica de muitos protozoários. É interessante que ele se reproduz com uma facilidade gigante. Duas das doenças, protozooses, né? A gente destacou logo na minha primeira fala que você viu a ameba, né? Que é essa questão aqui que nós vamos decorrermos agora. A gente analisou também
àquela questão da malária, e observe que uma das doenças que mata muito no país é a malária. A doença de Chagas também. Olha só, a amebiase, doença causada por protozoário, né? Essa doença, ela é interessante porque faz parte da constituição histórica do nordestino. Os nordestinos e a população da região norte são os maiores acometidos. Veja só, proteção da água dos alimentos contra a contaminação. Lembra que eu falei lá ao aguar, né? O alface, muitas vezes essa água está contaminada. Então, se tem uma cacimba em uma determinada localidade, se tem uma fonte natura, tem que ter uma proteção. A gente não tem um problema com a água da Compesa. Por que a água da Compesa? Porque ela é tratada, ela tem o cloro, mata até o peixinho do aquário. Imagina uma ameba. Vê só, higiene pública adequada. É verdade que eu vou estar lá brincando na praça, jogando chimbra, tudinho, o cachorro, né, ele, ao fazer cocô ali, ele já contamina. Imagina se tem um lixão ou se tem um esgoto ali por perto. Por isso que é chamado de higiene pública adequada. Se não tiver, então eu vou ter que pegar, né, porque a área pública ela não disponibiliza o campinho onde eu jogo, ou a área lá do quintal, ou a área lá rural. Né? Aí eu vou pegar o tratamento dos esgotos e do lixo, isso é importante. Você já viu a questão do chorume ali nos grandes centros urbanos, que não só, se só fosse ameba era bom, a gente toma remédios e está curado, está tudo ok. Imagina ser contaminado com cádmio, né? Com um elemento altamente pesado, é um elemento químico da tabela periódica, cancerígeno, dispensado das baterias de celulares. Né? Então, tratamento dos esgotos e do lixo. O lixo não só tem um problema de chorume, ele também tem um problema de micróbios, dentre eles a amebiase. Né? O uso de instalações sanitárias adequadas, tratamento de água e higiene pessoal. É necessário que ao brincar lá, jogando chimbra, jogando bola, escovar bem os dedos, as unhas. Né? Tem umas escovinhas que limpam lá as unhas. Né? As dos pés também, né? O banho é necessário. Muitas dessas doenças é por falta de higiene mesmo e acomete, por incrível que pareça, pessoas, né, em várias partes do mundo, principalmente nas nossas periferias, né, que não tem saneamento básico, que não está sendo tratado e assim por diante, né? Olha só, lavagem cuidadosa dos alimentos, sobretudo frutas e verduras. Você lembra que eu falei da questão do alface? O alface é riquíssimo em amebiase. O correto é aguar ele com água adequada. Imagina um animal que contraiu a amebiase e a fezes dele lá eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar como estrumo, por exemplo, né? Imagina só outra questão, a água suja, contaminada, né, por amebiase. A pessoa lá defecou lá na água, urinou, tudinho, fez a pessoa contaminada, vai transmitir para os seres que estão ao redor. Pode ser um caramujo, né, que ele é hospedeiro também de outras doenças, né? Pode ser até um peixe e assim por diante. Mas a partir do momento em que eu pego aquela água, vou aguar uma verdura e não lavo ela bem, eu vou acabar me contaminando com a amebiase. A amebiase é um dos poucos problemas, porque ela não mata diretamente. Passado usando outras doenças junto com ela, é que vai fazer com que o cidadão ele sofra desse mal mais agravante, né? Que é doenças relacionadas a micróbios, dentre eles a amebiase. Então, um tratamento por ano, 2 anos, a cada 3 anos, exame de fezes e de urina é necessário. E é interessante que as questões de higiene são pertinentes. Olha só, outra doença provocada por protozoários. Nós já vimos a doença de Chagas, né? Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, né? É um protozoário existente na fezes do barbeiro. É muito comum em palhas de cana, né, ele depositar suas fezes lá, em açaí também, principalmente se ele estiver contaminado. É uma doença que matou muito e ainda mata no país, né? Eu vou repetir para vocês, na minha rua, há 2 ou 3 anos atrás, houve um óbito de doença de Chagas. Eu tive uma tia Finha, né? Ela foi acometida por doença de Chagas e morreu dela, né, em tempos passados. Então, você analisa os sintomas que estão relacionados a isso. E aqui em nossa região, no Agreste Central, né, Riacho das Almas, várias outras, teve um surto muito forte no final do ano passado. Foi até notícias, né, em vários jornais, né, aqui da nossa região e do próprio estado. Então, algumas medidas são tomadas para o combate da doença de Chagas, né?
tem os sintomas. Quando você decorrer pela leitura aqui, você vai analisar que o barbeiro, ele é um dos portadores, né? Ele não produz, ele contém o protozoário em sua fezes. Ele não vai produzir o protozoário, né? O protozoário, ele é unicelular, ele tem vida livre. Ele tanto pode estar ali no barbeiro, como ficou lá no açaí, como está lá no início da leitura. Observe só que você tem outro problema. A leishmaniose, né, visceral, é altamente perigosa. Ela é provocada pelo mosquito palha. O mosquito palha, ele pica o animal, ele pica a pessoa, ele contaminado, ele vai fazer com que você tenha um dano gigante, muito difícil de cura. Tem tratamento, mas é penoso. Se for no início, esse tratamento vai causar grandes problemas, né? A pessoa, porque vai sofrer um bocado. E se a pessoa for contaminada e demorar muito ao tratamento, já praticamente o sofrimento é a penúria, né? Tem alguns vídeos aí relacionados no YouTube com a leishmaniose, né? Ela é uma doença que provoca, né, infecções, ela aumenta o baço, ela faz com que caia pelos, que provoquem feridas em determinadas partes, em mãos, em tudo. O cachorro é um dos principais, né, que sofre com esse termo. Veja só, sintomas no cão. É muito comum que o cão ele passe a ser hospedeiro, né? E quando o cão pegou leishmaniose, não tem tratamento, tem que ser sacrificado. Ele começa a cair o pelo, ele começa a aparecer feridas em várias partes, principalmente no nariz, ele fica apático. Tá aqui os sintomas. Ele vai crescer as unhas, ele vai desenvolver, né, uma apatia, não vai querer brincar, vai ficar lá acabrunhado, tudinho, e acaba ficando todo pelado, perdeu todo o pelo. E o mosquito que voltar a picar outro cachorro vai transmitir a doença. E um mosquito que picou ele, picou o ser humano, vai transmitir a leishmaniose. Então, é uma doença bastante perigosa que deve ser combatida. A outra doença do protozoários, né, do protozooses, é a malária. Eu já vi reportagens que a malária ela é a protetora da floresta amazônica. É provocada, né, pelo mosquito Anopheles. Esse mosquito ele é bastante existente em áreas tropicais, em áreas de florestas tropicais e subtropicais ou equatoriais. É interessante que nas áreas subtropicais eles não aparecem tanto, mas nas equatoriais e nas florestas tropicais eles são os protetores. Quem mais matou no mundo, para você ter uma noção, foi a malária. O mosquito é responsável por muitas mortes, mais do que muitas guerras, muitas bombas. A gente está vivendo uma pandemia da Covid-19. Olha só que interessante. Veja aqui, ó. Olha a informação. Você sabia? Conhecida desde a antiguidade, a malária provavelmente é uma doença que mais matou na história da humanidade. A cada ano, o mosquito contamina em torno de 500 milhões de pessoas, matando entre 1 a 3 milhões de vítimas. É interessante que a imprensa não faz um alarido a respeito disso, porque a maioria vive em países pobres, como região aqui da América Latina, região norte do Brasil, né, regiões africanas, ali na região da Ásia, onde estão as áreas tropicais. É doença dos trópicos, né? Mas é uma das mais que mata, assim como tuberculose. Para você ter uma noção, a tuberculose mata mais de 4.000 pessoas por dia. A gente está vivendo a Covid-19. É uma doença que atingiu os países ricos, Europa, Estados Unidos, aí criou-se aquele alarido todo. A gripe mata desde sempre. E a Covid é uma gripe, né, forte, que acaba matando pessoas que têm problemas relacionados, né, saúde, como por exemplo do pulmão, obesidades. Essas questões assim faz com que a pessoa que contraiu a Covid, como você já viu aí, se torne mais fragilizada. Aqui não. Aqui pode ser qualquer um. A dor de cabeça é tão forte que a pessoa acaba tendo encefalia. Olha só, a pessoa treme tanto, a febre é tão alta que o cidadão que contraiu ela entra em convulsão e começa a vomitar. Doença dos trópicos. E a Amazônia já cometeu muitas vítimas e é a protetora, né? O mosquito é o protetor da floresta amazônica, porque muitos que vão para lá têm medo, né, do mosquito e acabam adoecendo.
a maior parte deles, soldados que têm contato com essas áreas tropicais. Acontece muito, não só na floresta amazônica, acontece também muito na floresta nacional do Congo, lá no continente africano, em Bornéu, na região da Ásia. Várias florestas tropicais têm esse protetor, né, que é o mosquito Anopheles. É muito importante se prevenir. Tem pessoas que usam repelente, usam aqueles chapéus adequados, os turistas que vão com aquelas roupas interessantes para não ser picado pela malária. Então, das doenças aqui que a gente destaca, que você faz uma leitura, está nas minhas falas, viu? Esses fatores. Aí, ao descrever alguns sintomas no livro, você vai seguir o que está aqui, tá certo? A gente destacou a mebiase, a gente destacou a doença de Chagas, e a malária, e dentre elas a leishmaniose, provocado pelo mosquito palha, né? Aí quando você analisar esses fatores, lembre-se, os protozoários são parasitas e alguns deles provocam doenças perigosas, né? A mebiase não é tanto, mas é muito comum, mas as 3 que eu citei são perigosíssimas.